Os dois, pessoal, são distúrbios alimentares, tá? Tanto a anorexia quanto a bulimia. Porém, existe uma grande diferença, floquinhos. A bulimia, ela é uma negação ao que já foi ingerido. Então você ingere e depois você vomita. Tem vídeo aqui no YouTube? Sim, lembra de procurar dentro do Twin Mais Tema quando tiver qualquer dúvida. Se você fosse inscrito no canal já saberia, então desce aqui, se inscreve e clica no gostei. Já a anorexia é uma coisa diferente, é uma negação à comida. Então enquanto um come e tenta injetar aquilo de alguma maneira, vomitar, ter um quadro diarreico, ou até alguns profissionais consideram ali fazer, vou fazer 6 horas a manhã de exercício para consumir tudo isso. Aqui na anorexia é uma negação à comida, não, eu não vou comer. Não, mas você está precisando, porque você está ferrado, você está com a saúde ruim, eu não vou comer. E isso tem um motivo, que é uma disformia da autoimagem. Ou seja, a pessoa não consegue enxergar como ela é. Ela vai olhar no espelho, todo mundo vai falar, ela já está usando as menores roupas possíveis e ela continua querendo emagrecer mais. Ela tem medo de engordar, quando na verdade ela deveria ter medo de continuar naquela situação. E aí ela exagera na atividade física, várias vezes passa mal, faz jejuns gigantescos. Ela pode ter um quadro de bulimia mais ou menos, ou seja, ela faz um jejum, aí ela come e depois ela vomita. Ela toma laxante, ela toma diurético, tudo para se livrar de peso. E que apesar de estar crescendo, tá, no universo masculino, o universo feminino jovem é o mais afetado. E não é incomum chegar, a ficarem caquéticos, que nada mais é do que um estado de desnutrição extremamente avançado. Falando em nutrição, eu tenho um curso que ensina como montar uma dieta do zero saudável. Mais informações aqui na descrição. O que causa essa doença? Normalmente, pessoal, condutas sociais de exigência do físico. Então não é incomum a gente ver, por exemplo, modelos sendo acometidas com isso. Porque recebe um reforço do tipo, está magra, recebe um elogio, olha, agora você tem um bom trabalho, porque você está adequada. E isso vai criando um reforço, né? Mas pode ser criado também por conta da família, que de repente incentiva, ou por conta de um namorado. Eu estou falando no masculino aqui, pessoal, porque normalmente o alvo é mais feminino mesmo, certo? Existem nos homens, como eu disse, mas acomete mais as mulheres. Então normalmente é uma cobrança social, que automaticamente vira uma cobrança da pessoa. Fala, não, ninguém está me cobrando, estou fazendo isso por mim. Só que inconscientemente está vindo do cunho social. Lógico que também temos fatores hormonais, né? De repente um desequilíbrio hormonal pode estar até causando, vamos colocar um outro ponto, alguma coisa psicológica, uma crise de ansiedade, né? Uma crise não, né? Normalmente é um quadro de ansiedade que é um pouco diferente. Uma crise é uma coisa mais rápida, né? Um quadro de ansiedade, um quadro de depressão. E que, olha só, né? A falta de comida vai induzir ainda mais a isso. Porque vai disparar neurotransmissores que vão gerar ansiedade, vai reduzir os que dão prazer, então a pessoa tende a ficar mais depressiva. Então vira uma bola de neve. Existe até mesmo uma predisposição genética a isso, ainda que seja um pouco questionável essa afirmativa, porque uma carência, por exemplo, de dopamina e serotonina poderia desencadear várias coisas. Então existe aqui uma construção social muito forte. Como que a gente pode prevenir isso, né? Leandro, você já atendeu alguma aluna na consultoria, ou aluno, né? Com quadro de anorexia? Já. Superado, é verdade, mas o suficiente para poder conversar e entender. Galera, muito vem da construção social, porque a gente tem um monte de pessoas que são ansiosas, deprimidas, que são muito vaidosas com o corpo e não desencadeiam a anorexia. Então, normalmente isso é uma construção social forte. O núcleo familiar, né, o núcleo de amigos deve ser algo reforçador de coisas do bem, de coisas saudáveis. Claro que fazer atividade física, se alimentar muito bem, vai ajudar esse processo, porque vai te dar mais estabilidade. Pode até mesmo desencadear nessa disformia de autoimagem para o músculo, né? Que aí você vai entrar na vigorexia. A vigorexia é a pessoa que olha e não se enxerga musculoso. Então ela treina cada vez mais, toma mais esteroides, que também é muito ruim para a saúde, porque é uma coisa exagerada. E ela já está forte e não se enxerga forte. Mas voltando para a anorexia. Então, talvez a pessoa que faz atividade física, que tivesse problema, ela canalize para a vigorexia. Mas talvez não.
talvez ela se encontre num corpo legal, que receba alguns elogios, essa coisa social é meio abafada e tudo bem. Eu não gosto muito de falar de IMC, tá? Mas se você tem um IMC inferior a 17, veja se você não tem um quadro de anorexia. Como que eu vou ver esse quadro? Procura ajuda profissional. O psiquiatra e o psicólogo são os melhores amigos. Lógico, eu não estou descartando aqui o trabalho do professor de educação física, né, do nutricionista. Vão ser totalmente importantes, até porque essa pessoa está com uma carência gigantesca. Mas entende que isso vem um pouquinho depois, ou pelo menos vem em conjunto? Porque só o nutricionista sozinho não consegue resolver normalmente. Porque ele vai dar um negócio, a pessoa não vai seguir. Agora, se essa pessoa está passando com um psiquiatra e resolve o problema de base, essa pessoa começa a se enxergar, começa a reduzir a ansiedade. Então, opa, né, reduz um quadro de depressão. Não, peraí, preciso resolver esse quadro da minha vida também. E às vezes ela por si mesma já vai comendo e já vai melhorando. Porque para sair de um quadro de anorexia não precisa muito. É só a pessoa meio que voltar ao normal. E o mecanismo de fome ela tem. Só que psicologicamente isso está travado. Quando você destrava isso, né, pelo menos sair desse quadro você sai. Não quer dizer que a pessoa vai ser autossuficiente nutricionalmente e de treino, não é isso que eu quero dizer. Mas pelo menos ela sai de um quadro perigoso. E olha só que coisa, é muito perigoso porque a gente tem ali algumas evidências, né, de pesquisa de campo. Primeiro que as mulheres nem menstruam mais, né? Não precisa nem falar, porque não come, logicamente, não tem energia para ela, não vai ter energia para querer ter uma prole o corpo. Mas tem relatos de dietas de 200 calorias por dia. Tá? 200 calorias por dia, para vocês terem uma ideia, são tipo 2 bananas por dia. Imagina só uma pessoa viver com 2 bananas por dia. Qual é o tratamento? Às vezes medicamentoso, psicoterapia, então uma terapia cognitiva comportamental, por exemplo, é muito boa. Fazer a pessoa se enxergar, monitoramento das pessoas da família, do tipo assim, vamos ver se ela está comendo, vamos ver se ela está fazendo isso. E em casos graves, internação hospitalar. Porque a pessoa está tão fraca, tão desnutrida, e ela não consegue cessar aquilo ali, então ela vai ser internada no hospital para que receba nutrientes de alguma maneira. Irá ser associado, então, medicações antidepressivas, algo na veia para dar nutriente, vai ter alguém ali para obrigar, entre aspas, né, essa pessoa, ou não, entre aspas não, obrigar mesmo essa pessoa a comer para que se salve a vida dela. Claro que a gente está falando aqui de um caso extremo, tá? Mas logicamente já aconteceram vários e vários no mundo. Certo? Bulimia. Eu vou deixar a indicação desse vídeo aqui do canal, que acho que tem tudo a ver com esse assunto, que é sobre a bulimia que eu expliquei levianamente no começo desse vídeo. Dá uma conferidinha aqui.